Olá, professor Alex Naldo, curso de ondas, aula 18, livro 5, física 3 e agora as atividades propostas de 6 a 10. Vamos dar prosseguimento. Então, questão número 6. O gráfico a seguir representa uma onda sonora que se propaga com uma velocidade de 340 metros por segundo. Sabendo que o ser humano, em média, consegue ouvir sons de frequência em um espectro de 20 Hz a 20.000 Hz. Esta onda sonora, ela pode ser ouvida, não pode ser ouvida, ela está dentro do espectro de audição do ser humano, que é de 20 Hz a 20.000 Hz. Então, o que é que você deve capturar para resolver essa questão? Primeiro, a velocidade 340 metros por segundo, a velocidade do som. E lembrar a equação da ondulatória, V igual a lambda vezes F. Ok? Bom, 340, ele já deu ali. E o comprimento de onda? É a distância, por exemplo, de uma crista até a crista seguinte, que aqui 3 centímetros, ou seja, 0,03 metros. Lembre-se que, como você está utilizando aqui a velocidade em metros por segundo, isso aqui está no Sistema Internacional de Unidades, você não pode colocar na mesma equação algo que esteja em centímetros, daria errado. Ok? Então aqui 0,03. Pronto. Então, vamos lá, né? Calculando essa frequência, vai ser 340 dividindo por 0,03. Essa conta aqui é a mesma coisa que 340 dividido por 3 vezes 10 a menos 2, que é a mesma coisa que 34.000 dividido por 3, ok? Isso aqui vai dar uma frequência de 11.333 Hz. Então, como o ser humano pode ouvir de 20 Hz até 20.000 Hz, esse valor aqui é audível sim. Então, ele pode ser percebido pelo ouvido humano. Então, letra C. Pode ser ouvido pelo ouvido humano, pois apresenta uma frequência de aproximadamente 11.300 Hz. Letra C. Questão número 7. A figura a seguir representa uma onda harmônica transversal que se propaga no sentido positivo do eixo X em 2 instantes de tempo. Tempo igual a 3 segundos, linha cheia, e tempo 7 segundos, instante 7 segundos, linha tracejada. Dentre as alternativas, a que pode corresponder à velocidade de propagação dessa onda é só você perceber o seguinte, ó. Fique de olho na crista. Nesse instante aqui, essa crista está passando, a questão diz que ela passa aqui no instante t igual a 3 segundos. Essa mesma crista vai estar aqui num tempo de quanto? Num tempo t2 igual a 7 segundos. Então nós estamos falando aí de um intervalo de tempo de um ΔT de 7 menos 3 igual a 4 segundos, ok? Agora, nesses 4 segundos, a onda caminhou quanto? Caminhou esse tantinho daqui para cá. E quanto é isso? Exatamente 1 metro, ok? Então, o ΔS percorrido foi de 1 metro. Então, velocidade ΔS sobre ΔT. Ok? Velocidade, então, vai ser 1 dividido por 4, ou 0,25 metros por segundo. Então, letra B de bola. Oitava questão. Uma onda gerada em uma corda oscila com frequência, então já vou capturar aqui a frequência, uma frequência de 40 Hz. O gráfico mostra a corda em determinado instante. Sobre a
Propagação da onda. Analise as afirmações a seguir. Primeiro, a amplitude de oscilação da onda é de 10 centímetros. Falso. Lembre, amplitude é essa altura daqui ou daqui, ok? Que é exatamente a metade de 10 centímetros. Então, falso. A amplitude aqui seria de 5 centímetros. 2. O comprimento de onda da onda é de 80 centímetros. O comprimento de onda da onda é de 80 centímetros. Bom, vamos lá. Essa distância toda daqui para cá, essa distância toda daqui para cá é de 140 centímetros, tá bom? E esses 140 centímetros estão cabendo pedacinhos iguais, repetidos quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pedacinhos iguais. Então, cada pedacinho desse aqui, eu vou dizer que cada pedacinho desse aqui vale x, né? Então, eu vou dizer assim, ó, 7x vai ser igual a um tamanho de 140 centímetros. Então, x vai ser igual a 140 dividido por 7, ou seja, 20 centímetros. É o tamanho de cada intervalo desse. Então, qual é o comprimento da onda? Vai ser a onda inteira. Não está começando aqui e depois terminando aqui. Ela tem, ó, a onda inteira, tem um vale e tem uma crista. Ok? Vale e crista. Então, vamos lá. Se cada x desse vale 20 centímetros, então 20, 40, 60, 80. Realmente, o comprimento de onda, 80 centímetros. Verdadeiro. Então, 2 é verdadeiro. 3. A velocidade de propagação da onda na corda vale 32 metros por segundo. Bom, aqui você vai utilizar a equação da ondulatória, né? V igual a lambda vezes F. Então, vamos lá. Ele já deu lá em cima a frequência. O comprimento de onda você já tem, só que tem em centímetros, né? Porque cada pedacinho aqui, ó, foi dado em 20 centímetros. Então, lembre-se de converter. Então, a velocidade vai ser 0,8, ok? 80 centímetros igual a 0,8 metros. 0,8 vezes uma frequência de 40. Isso aqui vai dar exatamente 32 metros por segundo. Então, verdadeiro aqui, o 3. Depois, o período de oscilação da onda é de 40 segundos. Falso, né? Falso. A gente viu que a frequência é 40 Hz. Então, o período seria o quê? O período seria 1 sobre 40 segundos. E jamais 40. E depois, o 5. Tal propagação de onda em uma corda é um exemplo de onda eletromagnética. Falso. Isso é uma onda mecânica, né? Que se propaga em um meio físico, na corda, né? Então, essa 8ª questão aí, letra E. Verdadeiro apenas são os itens 2 e 3. 2 e 3, então, resposta letra E. Tudo bem? Questão número 9. Uma corda elástica está inicialmente esticada e em repouso, com uma de suas extremidades fixa em uma parede e a outra presa a um oscilador capaz de gerar ondas transversais nessa corda. A figura representa o perfil de um trecho da corda em determinado instante posterior ao acionamento do oscilador e um ponto P que descreve um movimento harmônico vertical, indo
desde o ponto mais baixo, vale, até o ponto mais alto, crista da onda. Ok? Então, enquanto você tem aqui, ó, uma fonte produzindo nessa corda um movimento vibratório vertical para cima e para baixo, a onda vai passando na corda, vibrando dessa maneira, e esse ponto P, o que é que ele faz? Ele faz esse movimento, ó, de subida até a crista e depois de descida até o vale. Esse tempo todo que leva para esse pedacinho P que foi atingido pela passagem da onda, o tempo todo que ele leva para descer todo e subir todo, esse tempo todo é chamado de período, que é o próprio tempo de passagem da onda inteira por ele. Ok? A onda inteira por ele, quando passa por ele, faz ele descer e subir. Tá certo? Bom, então, vamos lá. Sabendo que as ondas se propagam nessa corda com velocidade, então, velocidade 10 metros por segundo, e que a frequência do oscilador também é constante, a velocidade e a escala média do ponto P em metros por segundo, quando ele vai de um vale até uma crista da onda, no menor intervalo de tempo possível, é igual a... Olha só, quando ele vai do vale até a crista da onda, então ele quer saber somente o tempo que ele vai do vale até a crista. É só o tempo de subida. Então, ele quer saber, na verdade, um intervalo ΔT que é metade do período. Porque o período inteiro, ele vai do vale à crista e volta de novo para o vale enquanto a onda passa. Veja, por isso que é chamada de onda transversal. A oscilação é vertical, sobe e desce, enquanto que a velocidade é horizontal. Tudo bem? Por isso que é uma onda transversal. Produzido aqui por uma fonte que está chacoalhando a corda para cima e para baixo. Tudo bem? Bom, então, vamos lá. Como é que a gente vai resolver aí essa questão? Primeira coisa que você tem que identificar é o comprimento de onda. O comprimento de onda vale quanto? Olha só, o que, é que a gente pode perceber? Ó, que daqui para cá você tem lambda, né? Que é a distância de uma crista até a crista seguinte. Então, daqui para cá você tem lambda. E depois, você tem metade, esse pedacinho aqui é lambda sobre 2. Tá vendo? Porque ele iria, ó, a outra onda iria daqui até aqui. Então, aqui é lambda sobre 2. Então, em 3 metros está cabendo lambda mais lambda sobre 2. Então, lambda mais lambda sobre 2 está cabendo em 3 metros. Tudo bem? Então, como é que vai ficar aqui? 2 lambdas mais lambda sobre 2 igual a 3. 3 lambdas igual a 6. O comprimento de onda é de 2 metros. Comprimento de onda de 2 metros. Agora você faz o quê? A equação de ondulatória. V igual a lambda vezes F. Bom, a velocidade. A velocidade ele deu na questão. Olha ela aqui, 10. 10 metros por segundo. Comprimento de onda, 2. Então, F. Isso vai nos dar uma frequência igual a 5 Hz. Só que, para nós, o mais importante é saber o período. O período é o inverso da frequência. Vai ser 1 sobre 5. Então, o período é 0,2 segundos. Agora que você já tem o período, pode calcular o ΔT, que é o importante para saber a velocidade média que ele leva para ir do vale até a crista. O ΔT, então, vai ser igual a período sobre 2, que vai ser igual a 0,2 sobre 2, portanto, 0,1 segundo.
E agora você pode, finalmente, determinar a velocidade média dessa descida ou dessa subida, né? Velocidade média, lembre-se, ΔS sobre ΔT. Veja que a subida toda ou a descida toda é o dobro da amplitude, né? 0,8. Então, 0,8 metros sobre o tempo de 0,1 segundo. Então, isso dá uma velocidade média em metros por segundo de 8 metros por segundo. Letra C. Ok? Bom, 10ª questão. Um texto longo que ele fala sobre a imagem ultrassonográfica. Ele fala sobre eletrocardiograma. Ele mostra o formato aqui típico de uma onda que é formada em um eletrocardiograma com os seus pedacinhos P, Q, R, S, T, formato típico. Ele diz que essa onda daqui é visualizada em papel milimetrado. Cada quadradinho equivale a 1 milímetro. Cada 5 quadrados desses pequenos, né, equivale então a 5 milímetros. E cada passagem desses quadrados maiores aqui, ele disse que equivale a um tempo de 0,2 segundos. Ok? Bom, então ele diz que um eletrocardiograma normal, em cada segundo, existem 5 quadrados grandes. E em 1 minuto, 300 quadrados grandes, o que torna esse número 300 um número mágico para a frequência cardíaca. E logo em seguida, ele coloca essa informação aqui, ó. Entre um batimento e outro batimento. Veja que quando você olha para a tela anterior, esse pico aqui, ó, essa subida chamada de R, né? Então, ó, ele pergunta o seguinte: conforme a figura a seguir, considere que de uma onda R, batimento 0, até a próxima onda R, batimento 1, o eletrocardiograma é de uma pessoa com FC de aproximadamente 65 BPM. Esse de cá é de aproximadamente 65 BPM. Analise o esboço a seguir. Então, aqui está o eletrocardiograma de uma determinada pessoa. Então, a FC de um paciente cujo eletrocardiograma, né, está indicado anteriormente, ou seja, aqui, é de quanto? Essa frequência cardíaca, né? FC vale quanto? Bom, ele disse o seguinte, ó, que daqui para cá, o intervalo desses quadrados maiores é de 0,2 segundos. Dá para ver que aproximadamente, ó, de um pico até o outro pico, está cabendo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, entre um batimento e o outro, o intervalo é de um ΔT de 5 vezes 0,2, ok? Que dá exatamente 1 segundo. Ou seja, o intervalo de tempo daqui para cá, esse ΔT, igual a 1 segundo. Bom, em termos de minuto, isso vai dar quanto então? Se cada batimento acontece em 1 segundo, em 1 minuto nós vamos ter 60 batimentos por minuto. Então, letra C. Ok? É isso daí. Obrigado e até a próxima.